Observatório ASJ. Saudações, prezados e prezadas. Observatório ASJ, nesta postagem, coloca em destaque uma máxima em relação à tributação. Na matéria tributária, não há espaço para amadorismo e improvisações, tampouco para aventuras, seja por parte dos contribuintes ou das administrações tributárias de quaisquer esferas da federação. A tal realidade, sempre ela, tem a perversa mania de apresentar sua salgada e amarga conta. Muito interessante, porque na prática, recorrentemente, tem acontecido situações em que essa máxima se aplica. Vamos aqui para uma situação recente, concreta, em relação ao ICMS, que todos vocês devem ter percebido, e aliás no bolso, o quanto esse imposto pesava em itens essenciais da nossa vida cotidiana, sejamos pessoas físicas, cívicas ou jurídicas. Na verdade, custos bastante pesados no bolso. E como se sabe, o bolso é o órgão mais sensível do ser humano. Mas vamos lá, aqui nessas superalíquotas que haviam em cima do ICMS, na postagem que foi objeto do blog Cadernos de Aurelino Souza Santos, que eu vou abusar um pouco da paciência, ou talvez muito da paciência dos ouvidos e da tolerância dos prezados e prezadas. As superalíquotas do ICMS e alternativa de equacionamento com razoabilidade, o chamado caminho do meio. Após a pressão advinda da alteração da Lei Complementar número 87, Lei Candi, que disciplina a instituição pelos estados e DF do ICMS e de dispositivos do Código Tributário Nacional, mediante a Lei Complementar número 194 de 2022, estabelecendo um teto nas alíquotas de mercadorias e serviços essenciais elencados na própria norma, o Estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, foi o primeiro a aparentemente capitular, baixando as alíquotas por decreto. Ora, lembro bem que essa atitude criou um imenso problema para os demais estados. Por quê? Que não tinham cacife financeiro para fazer o mesmo, sob pena de gravíssimas consequências para seus orçamentos, com consequente prejuízo, principalmente para os serviços essenciais à população menos favorecida. No entanto, em que pese essa dramática consequência, logo outros estados seguiram São Paulo, reduzindo também a tributação incidente sobre combustíveis, bem como eletricidade e telecomunicações, para o teto correspondente à alíquota geral ou modal, que era de 17% e 18%, conforme os estados, incluído o Distrito Federal. Paralelamente a isso, o STF, em casos concretos sob sua análise, cedendo ao argumento de que a redução imediata dessas alíquotas acarretaria danos irreparáveis para a satisfação das despesas também essenciais, modulou a obrigação de reduzi-las para janeiro de 2024. Voltando à exigência imediata de redução das alíquotas estatuída pela já citada Lei Complementar 194
de 2022, num primeiro momento, vários estados, mesmo se posicionando publicamente contra a medida, buscaram no STF uma decisão que lhes socorresse, embora tenham capitulado e alterado suas respectivas legislações. As demandas judiciais ainda estão sob análise no STF, que busca uma solução conciliada, mas em alguns casos já concedeu liminarmente a possibilidade de compensar as apontadas perdas da arrecadação com as dívidas dos estados para com a União. Por outro lado, dispositivos vetados da Lei Complementar 194/2022, com vetos já derrubados, dispõe sobre a compensação dessas perdas pela União, mas não de forma direta, e sim mediante compensação com dívidas para com a União e ainda outras condicionantes. A mesma motivação que levou o STF a modular o início da obrigação de reduzir as alíquotas para 2024, qual seja, em razão do grave e abrupto impacto nos orçamentos das unidades da federação, aí incluídos municípios com a sua participação de 25% da arrecadação dos respectivos estados, poderia ter sido argumentada para que essa redução das alíquotas fosse efetuada de forma gradual, ano a ano, mesmo que em período relativamente curto. Muito interessante, né? Para aumentar foi abruptamente, mas realmente para baixar a forma abrupta, ela gera e gerou problemas sérios na arrecadação dos estados. Mas nenhuma iniciativa concreta foi tomada nesse sentido, à exceção do estado de Roraima, que, em março de 2022, editou uma lei com previsão de redução progressiva até o ano de 2026. Foi a Lei 1653, de 4 de março de 2022, Roraima. Mas, posteriormente, já em dezembro de 2022, aderiu à verdadeira onda seguida por muitos estados de majoração da alíquota geral de 17% para até 22%. Essa alíquota geral, que era 17% e 18%, hoje ela está entre 18% até 22%, revogando parcialmente a lei anterior. Roraima também aderiu. Essa onda de majoração foi a resposta que os estados deram para a limitação de que essas superalíquotas que eram sobre serviços e mercadorias essenciais tivessem como teto a sua alíquota geral, que era 17% e 18%. Então eles resolveram o seguinte: capitularam, baixaram, mas resolveram aumentar as próprias alíquotas gerais, e hoje o teto acabou ficando em 22%. Resultado, espraiou o impacto do aumento da tributação por toda a sociedade. Essa onda de seguindo a leitura, essa onda de majoração da carga tributária geral constituiu a reação dos estados que, por força da Lei Complementar 194/2022, tinham reduzido as alíquotas de mercadorias e serviços essenciais, que estavam entre 25% a 30%, e até um caso de 34% de gasolina no Rio de Janeiro, para equipará-las às alíquotas gerais, antes que era entre 17% e 18%, eu já acabei antecipando, que mania. E ao aumentarem essas alíquotas gerais para 19%, 20% e até 22%, aproveitaram o próprio comando da referida lei complementar, que estabeleceu como teto para as mercadorias e serviços essenciais a alíquota modal ou geral vigente nos estados IDF, na esperança de recuperação, pelo menos parcialmente, pelas perdas reclamadas. Seguindo, com isso, transferiram para a sociedade o impacto que toda majoração de tributação comporta. O caminho do meio. Nessa postagem há uma
colocação em que poderia haver aquela ação chamada nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque realmente a essencialidade que estava sendo ferida, que era o dispositivo da Constituição e é o dispositivo da Constituição, ela deveria ser consertada assim. Aliás, jamais deveriam ter aumentado essas alíquotas de forma cavalar. Mas o caminho do meio significa você fazer de forma branda, para que essas essencialidades, no caso das despesas de saúde, educação, não fossem afetadas. Vamos lá. O caminho do meio. No entanto, com toda essa correria em aprovar mudanças repentinas na legislação para pressionar os estados e DF a minorar a tributação sobre setores essenciais condicionantes, essas previstas desde a promulgação da Carta Magna, mas que eram verdadeiras letras mortas, graçou um quase pânico nas administrações tributárias, primeiramente com manifestações públicas de resistência, para logo a seguir verdadeiras capitulações. Ora, um tema que, pela sua capital importância para a tributação, bem como para o interesse coletivo dos contribuintes e, por conseguinte, da própria dinâmica da socioeconomia, deveria ser objeto de estudos e decisões centradas num equacionamento racional, sem imediatismo, amadorismos e, principalmente, aventuras. Daí a premente necessidade de se encontrar um caminho do meio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, no sentido de que esse preceito da Constituição da seletividade, em razão da essencialidade das mercadorias e serviços tributados pelo CMS, venha a ser observado, mas com razoabilidade e bom senso, mediante uma legislação que estabeleça uma redução gradativa ano a ano, como forma de mitigar ao máximo os perversos impactos da queda abrupta da arrecadação. Não foi feito isso. Essa teria sido a melhor modulação para equacionar em definitivo essa delicada questão, pois se é verdade que essa tributação jamais deveria ter sido objeto dessa verdadeira voracidade e imediatismo fiscais que, sem nenhum estudo de impacto na teia socioeconômica dos estados e DF, majoraram excessivamente essas alíquotas, o que configurou um erro e uma aventura descabida, que contrariou os preceitos mais basilares da eficiência da administração tributária. Sua correção também não poderia jamais ter sido efetuada com o cometimento de outro erro, pela redução abrupta dessas alíquotas, com o impacto de uma devastadora puxada de tapetes nos orçamentos, na qual o próprio interesse coletivo está sendo gravemente prejudicado. Por isso, esse apontado caminho do meio constituiria a alternativa mais viável para harmonizar a tributação das essencialidades com o preceito da Constituição da essencialidade, tributar de maneira mais baixa aquilo que é essencial. E tais medidas legais deveriam ter sido e ainda podem ser tomadas pelos próprios estados e DF no pleno exercício de suas competências tributárias constitucionais, uma vez que não compete à lei complementar estabelecer alíquotas máximas do ICMS. Não está na Constituição esse mandamos para que a lei complementar faça isso, porque se trata de competência dos estados, das unidades da Federação, estados e Distrito Federal. E as disposições pertinentes ao conceito de essencialidade não podem ser objeto de uma listagem fechada, configurando tal ato a restrição do alcance desse conceito em flagrante desacato ao artigo 110 do Código Tributário Nacional, que diz que a lei tributária não pode alterar os conceitos estabelecidos
no ordenamento jurídico, por exemplo, a lei tributária não pode chamar de aluguel aquilo que é venda. Então, ao tratar de essencialidade não se define. Aí eu vou já antecipando, mas vamos lá. Essencialidade não se define. Tão somente se reconhece a condição de ser ou estar essencial, pois, em alguns casos, essa condição pode vir até ser alterada em razão de eventos, como tragédias, guerras e outras situações de graves impactos sociais. Assim como deve haver também, nesse reconhecimento, a graduação do que é mais ou do que é menos essencial. Por isso, essa questão de capital relevância para o interesse público de caráter nacional deveria e deve ser tratada com razoabilidade e conhecimento de causa, e jamais da forma assodada e galopante como ocorreu num verdadeiro pânicus tributum, pânicus tributário. ASJ. Num PS, num post-script da postagem, o comportamento havido nessa questão, tanto na majoração desmedida dessas alíquotas, feita sem nenhum prévio estudo de impacto, que levou a uma excessiva concentração das arrecadações em poucos setores absolutamente vitais para a socioeconomia dessas unidades da federação, criando com isso uma perversa dependência nos mapas de arrecadação com uma temerária vulnerabilidade, bem como a pressa em reduzir tais alíquotas, também sem nenhuma prévia avaliação de impactos nos entes federativos, com a edição da Lei Complementar 194/2022, o que resultou num verdadeiro efeito manada, talvez pelo receio dos impactos negativos na popularidade dos gestores, e agora a corrida para recuperar pelo menos em parte as perdas, majorando desta feita as alíquotas gerais, denotam um comportamento que destoa dos mais elementares princípios que devem nortear minimamente a chamada administração tributária. Mas tem sido assim, prezados, prezadas, e parece uma característica absolutamente humana, que às vezes eu chamo de humanice. O ser humano, ele, claro, tem medo, fica mordido, fica de becinho virado, sabe? São características absolutamente normais. E como eu nunca vi nenhum cachorro, por exemplo, substituindo humanos assim em certas gestões, por exemplo, na administração tributária, sabe? Eu não sei se talvez, sabe, o dia que os cachorros, os gatos e os cachorros parecem que estão sendo treinados para, num futuro longínquo, substituir até a raça humana no planeta. Espero que eles saibam se conduzir bem melhor em relação ao planeta do que nós, os humanos, estamos sabendo fazer. Mas assim, voltando ao tema, essa questão, ela sempre tem sido assim, uma correria para lá e para cá. Não há estudos densos que deveriam ser feitos sobre as nossas respectivas realidades, para que mapeemos essas realidades e consigamos aplicar preceitos basilares que estão na Constituição, como um deles, que é o da capacidade contributiva, onde você deve tributar de forma graduada, conforme o peso, fazendo uma equalização em relação ao peso que cada tributo tem em relação a determinados segmentos. Existem alguns segmentos, por exemplo, que trabalham com relativa folga na sua carga tributária e outros que estão com a água basicamente no pescoço. Na verdade, a nossa carga tributária de 30 e poucos % nunca foi a maior do mundo. O problema não é o tamanho dessa carga tributária. O problema é a descalibragem dessa carga, o desbalanceamento. E na Constituição, como esse princípio da capacidade contributiva,
os tributos, dentro da sua limitação, têm relativa margem de manobra para, pelo menos, tentar aproximar esse peso da tributação, procurando minorar onde ele já está mais do que sufocando. Mas parece que isso é apenas um sonho bem distante de que esses estudos possam ocorrer. Na verdade, parece que o imediatismo dos mapas de arrecadação, porque se cair fica aquele desespero, vai sempre falar mais alto. E tem falado mais alto. Observatório ASJ, grato pela paciência e tolerância e principalmente pela dos ouvidos, né? Grato.